Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e claro, é mais um vídeo para a gente falar de Roberto Dinamite. Afinal de contas, é o assunto que infelizmente hoje tomou conta aí do noticiário vascaíno e todos nós vascaínos, né? A família vascaína está bastante abalada com a partida do maior ídolo, do maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Roberto Dinamite. E bom, Dinamite foi um gigante, né? Dinamite foi o maior de todos, o maior jogador que já vestiu essa cruz de Malta e claro que foi muito homenageado no dia de hoje. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer também uma homenagem a Roberto Dinamite e colocar aqui algumas manifestações de clubes, entidades do próprio Vasco, trazer também informações sobre o velório de Roberto Dinamite, que vai acontecer amanhã em São Januário. Então você, torcedor vascaíno, que quiser se despedir do ídolo Roberto Dinamite, você vai ter essa oportunidade amanhã em São Januário. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer essas informações, beleza? Então, depois da vinheta a gente começa. A vinheta vai ser um pouquinho diferente dessa vez. Depois da vinheta a gente conversa sobre Roberto Dinamite e sobre todas essas manifestações e homenagens, né, que o maior ídolo da história do Vasco está recebendo. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Infelizmente, nesse domingo, dia 8 de janeiro de 2023, Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, nascido em 1954, faleceu aos 68 anos de idade. O maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro da história do Carioca, o maior artilheiro da história do Clássico Vasco-Flamengo, da história do Clássico Vasco-Botafogo, da história do Clássico Vasco e Fluminense. Dinamite que jogou 21 anos no Vasco da Gama, né? Nos seus 22 anos como profissional, ele jogou 21 anos com a camisa do Vasco da Gama, tem mais de 1000 jogos com a camisa do Vasco, é o maior de todos. E bom, vamos aqui com algumas informações e algumas homenagens, né, a Roberto Dinamite no dia de hoje. Primeiro, informação aqui sobre o velório de Roberto Dinamite. Você, torcedor vascaíno, ou você, torcedor de outro clube, né? Afinal de contas, Roberto Dinamite é um ídolo nacional. Você que quiser se despedir presencialmente de Roberto Dinamite, o Vasco já divulgou informações sobre o velório de Roberto Dinamite. E eu vou ler aqui para vocês o que foi publicado pelo Vasco, né? Informações oficiais sobre o velório de Roberto Dinamite. O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, será velado no estádio de São Januário, sua segunda casa, onde marcou 184 dos seus 708 gols pelo gigante. Aos que quiserem se despedir do maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileirão, do Carioca e de todos os clássicos do Rio de Janeiro, o velório vai ocorrer nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, de 10 da manhã às 7 da noite. O corpo estará no campo de São Januário, próximo ao local da estátua de Roberto Dinamite. A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social. Na terça-feira, o velório continua para familiares e seus convidados em São Januário, de 9 da manhã às 10 da manhã, para uma cerimônia de corpo presente. Em seguida, o corpo de Roberto Dinamite será levado às 10h30 por um carro de corpo de bombeiros para o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais. O Vasco da Gama decretou luto de 7 dias em honra a Roberto Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão a meio mastro e as suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luto em seus uniformes. A guarda de honra do Remo do Vasco estará postada junto a Roberto durante a permanência do corpo em São Januário. Então, informações já oficiais publicadas pelo Vasco sobre o velório de Roberto Dinamite, que será amanhã, às 10 horas da manhã, em São Januário, de 10 às 19 horas, né? Às 7 horas da noite. Então, os vascaínos que quiserem se despedir de Roberto Dinamite terão essa oportunidade no estádio de São Januário. Bom, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, né, em forma de homenagem, vou mostrar aqui algumas homenagens, né, de clubes e instituições
a Roberto Dinamite. Começo aqui mostrando o Barcelona, o clube que Roberto Dinamite defendeu. O Barcelona publicou o seguinte: o Barcelona lamenta profundamente o falecimento do lendário atacante brasileiro Roberto Dinamite, jogador do Barça na temporada de 79-80. Que descanse em paz. O Santos, que recentemente perdeu o Rei Pelé, publicou uma foto de Roberto Dinamite ao lado de Pelé com a seguinte mensagem: heróis eternizados, nossos sentimentos aos familiares da lenda Roberto Dinamite e a todos os vascaínos. A FIFA publicou a seguinte mensagem: o futebol brasileiro dá adeus a uma de suas lendas e o Vasco da Gama ao seu maior ídolo. Descanse em paz, Roberto Dinamite. A Portuguesa de Desportos Clube, que o Dinamite também defendeu, né? O Dinamite jogou pela Portuguesa. A Lusa publicou o seguinte: lamentamos o falecimento de Roberto Dinamite, que jogou na Lusa em 1989. À família, aos amigos e aos fãs de Roberto Dinamite, o nosso carinho nesse momento de dor. O Clube Atlético Mineiro também publicou uma mensagem dizendo o seguinte: o Galo lamenta profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, um dos gigantes do futebol brasileiro e ídolo máximo do nosso irmão Vasco da Gama. Força aos familiares, amigos e torcedores cruzmaltinos neste momento difícil. O Clube de Regatas do Flamengo, rival histórico do Vasco da Gama, também publicou uma mensagem a Dinamite e a torcida do Vasco, dizendo o seguinte: um adversário admirável que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descansa em paz, Dinamite. Nesse momento de tristeza, o Clube de Regatas do Flamengo oferece condolências aos familiares do craque, amigos, torcedores e diretoria do co-irmão Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi a mensagem do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, os outros clubes também se manifestaram. A gente começa aqui com a manifestação do Fluminense. Um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, nos deixou neste domingo. Rival em campo, sempre prezou pelo respeito dentro e fora dele. Todo o nosso carinho e sentimento aos fãs, familiares e amigos. O Botafogo publicou a seguinte mensagem: o Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto. Bom, para encerrar aqui essa onda de homenagens, eu vou colocar uma que eu achei muito bacana, né? Que será a mudança do endereço do estádio de São Januário. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou que na terça-feira estará no Diário Oficial do Rio de Janeiro a mudança oficial da rua ali onde fica a entrada principal do estádio de São Januário. A rua atualmente se chama General Amélio de Moura e passará a se chamar Avenida Roberto Dinamite. E além disso, haverá uma mudança também na numeração do Vasco da Gama, né? Porque o endereço atual do Vasco é Rua General Amélio de Moura, número 131. A partir de terça-feira, o endereço de São Januário será Avenida Roberto Dinamite, número 10. Uma justíssima, né, homenagem a Roberto Dinamite. E é isso, né? Eu me despeço aqui desse vídeo colocando uma foto minha com Roberto Dinamite. Eu tive a oportunidade de gravar algumas vezes com Roberto Dinamite. Gravei com ele uma vez para a TV Zico, junto com o Vegeta. A gente fez lá um jogo de fute-mesa, né, junto com o Roberto. Foi muito bacana. Gravei com ele uma vez aqui pro canal Machão da Gama, quando o canal tava começando. Eu era magrinho ainda, olha só a diferença. O Roberto Dinamite me recebeu lá na Band. Me recebeu muito bem, assim, com muita simpatia, como sempre foi. E gravei também uma vez com ele para Vasco TV. Durante a pandemia a gente fez uma entrevista lá no Maracanã, que também foi muito, muito bacana. Assim, quem conheceu o Roberto, quem teve a honra de conhecer o Roberto Dinamite, só tem coisas boas, né, para falar do grande Bob. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um abraço apertado aí a todos os vascaínos, né, irmãos de Cruz de Malta, que estão todos nesse momento muito tristes. E é isso. Vamos nos despedir e homenagear o nosso ídolo, que ele merece bastante. Um grande abraço e saudações vascaínas.